nosso entrevistado de hoje, iniciando a semana, é o deputado estadual do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mock. Semana passada, os deputados eles aprovaram aí a reforma, não é, administrativa proposta pelo Executivo. Deputado, é um prazer tê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre. Qual a importância dessa reforma? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio, bom dia, equipe aqui do Tribuna Livre. É uma satisfação estar aqui novamente. Nós aprovamos a reforma administrativa proposta pelo governo, que tem como objetivo, né, o governo, obviamente, enxugar a estrutura administrativa, reduziu de 13 para 10 secretarias, fundiu, né, algumas diretorias, coordenadorias, fundiu, juntou serviços, né, em algumas cidades, principalmente no interior, entre a Genfa e Agro. Enfim, o governo, dentro daquilo que era a estrutura administrativa para o que ele apenas, e isso é importante, para não perder a eficiência das ações do poder público, ele não extinguiu, né? Ele, na verdade, juntou serviços para que pudesse o Estado continuar prestando as suas ações naquelas áreas fins e, ao mesmo tempo, criar uma redução nas suas despesas. Na previsão do governo estadual, haverá aí uma economia nessa reforma administrativa, especificamente da ordem de 134 milhões, para ser mais exato, foi o que ele nos apresentou. E como é uma ação de competência exclusiva do governo, a iniciativa da proposta, então nós entendemos que cada governo toca, né, o seu governo e as ações públicas da forma que lhe é mais conveniente, desde que, obviamente, não afeta, não extingue serviços que são de relevância. Então, isso não houve no projeto de lei. O governo fez uma proposta que não extinguia e que continuaria prestando todos aqueles serviços que são de competência do Estado, e por isso a reforma foi aprovada por unanimidade. Presidente, essa reforma administrativa foi apenas uma das reformas que o governo vai propor. Temos aqui, eu até falei na parte menos amarga, né? Menos amarga. Agora vem a parte mais amarga, que é o teto da dívida e a previdência social. Já se tem noção de como será, por exemplo, as mudanças na previdência social? Olha, o governo, quando ele fez a apresentação da proposta da reforma, ele também nos apresentou quais são as outras ações. Essa é apenas uma, né? Ela por si só não traz o resultado da economia que o Estado precisa, né? Então, o Estado apresentou, junto com essa reforma administrativa, a PEC que altera o teto dos gastos do serviço público, que é uma ação importante que você consegue ao longo do médio e longo prazo, principalmente quando estabelece um teto de pagamento vinculado à receita corrente líquida. E isso faz com que o Estado consiga, ao longo do tempo, estabelecer um planejamento para não crescer mais as despesas do que a receita. Essa é a que está ainda em tramitação, né? Já está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei, amanhã nós temos reunião da comissão, foi pedido vista do projeto, acredito que talvez seja votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e depois disso vem para a plenária e depois a Comissão Especial. Então nós temos um tempinho nessa discussão. A PEC do teto, por si só, ela estabelece parâmetros. Depois nós temos a legislação complementar, onde eu entendo, né, que vai haver muito mais discussões, justamente porque é na legislação complementar que você estabelece os tetos, né, e aí vem as categorias, as questões de ordem que interferem na vida pessoal, né, principalmente dos servidores. Então, o primeiro momento é o estabelecimento de parâmetros e depois você vem com a legislação complementar. A terceira, dita pelo governo, mas até agora, Sérgio, não encaminhada, é a questão que trata da reforma da Previdência. Não é só essa, nós temos posteriormente uma outra discussão que está se construindo, que é do Fundo de Estabilização Fiscal, o FEF,
né? Mas essa ainda está num processo de construção, de discussão com as categorias, que é criar um fundo para garantir a estabilização fiscal do Estado, fundo este criado através, né, dos recursos, dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado às empresas. Então, a reforma da Previdência, só para concluir a pergunta, em linhas gerais, ela tem uma previsão de um aumento na contribuição, mas não chegou lá ainda. Essa é a discussão colocada pelo Estado. Não, o Estado ainda não encaminhou, né? Teria um aumento na contribuição, teria também algumas alterações em relação a estas questões que estão sendo discutidas no Senado Nacional, mas enfim. A questão previdenciária, ela está sendo discutida em nível nacional, tem todos esses parâmetros, ouvi há pouco, sendo discutida, regra de transição, idade mínima, tempo de contribuição, né? As categorias específicas, né, que são as aposentadorias especiais que hoje nós temos. Então, toda essa discussão em nível nacional, obviamente, acaba, entendo, vindo para o nível estadual também, né? O Estado, segundo o governo, nas contas do governo apresentadas a nós, teve um déficit de 916 milhões em 2016, entre o que arrecada e o que paga, com uma previsão em 2017 de 1 bilhão e 100 milhões, o déficit. Então, obviamente, tem que buscar uma alternativa. Não sei qual é a melhor, ainda mais a mais justa, que possa equilibrar, mas a gente tem que entender que tem que ter alternativa que possa tirar a Previdência do Estado, se não de curto, médio e longo prazo, que ela tenha equilíbrio entre aquilo que arrecada e aquilo que paga. Presidente, a Assembleia também parece que fez uma mini reforma administrativa. Os concursados vão ser nomeados quando? Sim, a nossa previsão é abril. Deve estar saindo a publicação do edital, só está faltando hoje a comissão que trata das cotas, porque todos aqueles que se inscreveram através das cotas e passaram, terão que ser submetidos a uma comissão para avaliar se efetivamente esses que passaram nas cotas fazem parte do grupo das cotas, né? Então, essa está saindo a publicação, me parece hoje ou até amanhã, desse edital, estabelecendo um prazo. Aí, após essa questão das cotas estar resolvida, nós homologamos e passamos a chamar os concursados. Então, nós queremos que isso aconteça no mais tardar, dentro de 30 dias, aí a 40 dias, nós chamaremos os primeiros concursados. A reforma administrativa foi feita, a publicação dela, nós estamos faltando só a aprovação da redação final, deve sair a publicação entre o dia 30 e o dia 1º, a partir daí você faz a exoneração dos comissionados de hoje, e aí nós teremos a nomeação dentro da nova estrutura administrativa, e a partir daí você está pronto também para chamar os novos concursados. Presidente, posso usar uma analogia com o nosso cenário da agropecuária? Pode. O Brasil é um produtor de soja, a gente tem a época da colheita, colhe, transporta essa soja por caminhão, leva até os portos. A gente sabe que tem uma perda, né, significativa nesse trajeto por conta de má conservação de estrada e tudo mais, entre 10% a 15%, ok. O grande problema que a gente vê, e é óbvio, poxa, por que não conserta a estrada por onde vai passar? Porque o caminhão vai ter que passar por lá. Se consertar a estrada, não vai ter desperdício. Trazendo isso para a reforma da Previdência, mais uma vez, a população vai ser onerada, né? Mais uma vez, vai se retirar do bolso do contribuinte, ou vai se apertar aí na contribuição. Não há como se consertar essa estrada ao invés de onerar o contribuinte. Quer dizer, a reforma da Previdência necessariamente tem que ir no elo mais fraco, no contribuinte. O presidente Michel Temer, por exemplo, comentou que não, só quem vai ganhar mais é que está reclamando, né, da questão da reforma da Previdência. Na sua avaliação,
Não haveria uma outra forma? Porque o que se desperdiça de dinheiro nas estradas desse país, usando como figura de linguagem, né, como uma comparação, aí pelo ralo, né, o que vai de dinheiro desperdiçado em obras públicas, superfaturamento, uma série de fatores, não haveria como estancar essa sangria e não onerar o contribuinte? Olha, nós estamos vivendo diante de um cenário, porque você tem que ter um diagnóstico da sua realidade. Sim. Né? Esse diagnóstico o resultado dele é muito perverso para nós, para todos os brasileiros, né? Então, e perverso porque ao longo do tempo, esse desvio, essa malversação do recurso da Previdência, as aposentadorias indevidas, tem muito que acontece isso, né? A sangria, os vários fatores, não é um só. A soma dos fatores, né, da má gestão dos recursos públicos na Previdência, nos trouxe a esse momento. Um momento que exige uma solução de curto, de médio, de longo prazo. Então nós temos que discutir qual é a forma, e essa que eu acho que é a grande discussão, em que você vai trazer um peso menor, mas que ao mesmo tempo resulte, né, traga um resultado efetivo para a gente tentar cobrir esse déficit, esse rombo que está aí. A verdade é o seguinte: se não se tomar providências, nós, né, que ainda estamos na ativa, que vamos nos aposentar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, nós arcaremos com as consequências, porque pode chegar o momento que a gente não tenha lá os recursos para garantir o mínimo para o cidadão que trabalhou ao longo de uma vida. A proposta, eu acho que da forma como colocada, ao meu ver, é muito perversa, né? Eu acho que nós temos que encontrar, e a discussão tem, na minha avaliação, não dá para você não fazer nada, mas não dá também para ser da forma como está. Você tem que procurar encontrar. Eu falo que eu discuti isso pessoalmente com o presidente da comissão, o deputado Carlos Marum. Nós tivemos uma reunião, nós temos um grupo que é o Colégio de Presidentes de Assembleia, cerca de 15 dias, temos uma reunião dia 16 agora, quinta-feira. Dentre os assuntos que nós vamos tratar, um deles é uma apresentação por parte da UNALE, da União dos Legislativos Estaduais, de uma proposta. É uma proposta nacional. É uma proposta nacional à Comissão de Reforma Previdenciária, e nela considerando algumas questões. O Brasil adota hoje, né, um cálculo que é utilizado na maioria dos países do mundo, que é você computar, né, como parâmetro a idade e o tempo de contribuição. Ponto 95, ponto 90 e ponto 95. 90 para as mulheres, 95 para os homens, que é a somatória da contribuição com a aposentadoria, estabelecendo uma idade mínima. Esses parâmetros são parâmetros utilizados mundialmente. Então, eu acho que se você tem que alterar, você altera dentro desses parâmetros. Se você elevar para 95 e 100, ao invés, que aumenta pouca coisa em termos de tempo para contribuição. O que isso significa? Né? Eu falo que você tem que trabalhar com isso, com essas projeções, com os números. Não dá para você falar parâmetros sem conhecer a realidade. Então, se você estabelecer uma alteração, como é que seria a regra de transição? Eu ouvi uma proposta que eu achei, assim, em termos até interessante, a regra de transição. Quem tem acima de, estão falando em 50 anos, pode ter uma regra de transição. Olha, aumenta 30%, então se falta 15 anos para você entre contribuição e tudo, se você aumentar 30%, mais 4 anos e meio. Então tem que se criar uma regra de transição. Não dá para você também estabelecer uma sistemática que você prejudique aqueles que já passaram, inclusive, da metade do tempo de contribuição. A outra questão colocada, poxa, 49 anos é um absurdo. E o cidadão contribuiu e não vai realmente usufruir. Você contribui para fazer lá um caixa, né, para fazer uma poupança, para quando você chegar na hora da aposentadoria, você poder usufruir disso. Isso não existe. Eu acho que se você colocar parâmetros, 60, as aposentadorias especiais, quando elas foram consideradas, que é o caso de regime especial para professor em sala de aula, a própria Constituição diz isso,
Eu acho que isso são questões claras, né? São cláusulas da Constituição fundamentais. A questão dos militares, que é uma questão especial, outra questão do trabalhador rural, porque o cidadão que trabalha o tempo da vida dele na roça, com 55 anos, o problema, ele fisicamente não é a mesma coisa do trabalhador urbano. E não dá para você fixar por conta da expectativa de vida ter aumentado, num país de dimensões continentais, o mesmo tanto, a idade. Quando você olha no norte e no nordeste, não mudou muito essa realidade nos últimos 10, 15 anos. Ao contrário, nos estados do sul, que evoluíram mais, a medicina evoluiu, o acesso das pessoas aos bens e serviços. Então, são todas questões que têm que ser consideradas dentro desse novo sistema que querem implantar. Eu acho que se discutirem isso, discutir as questões especiais, encontrar um parâmetro médio aí que o cidadão possa usufruir, que você possa fazer talvez a consideração entre idade e tempo de serviço regionalmente, eu acho que facilita, a população absorve bem, porque ela vai entender. Agora não dá para você fazer essa discussão, infelizmente, da forma como está sendo feita, assim, os parâmetros. 49 anos de contribuição, 65 de idade, realmente, aí é para você não usufruir, só pagar a conta da Previdência. Então, também não é com esse viés. Você tem que pagar, mas você tem que se aposentar. Né? Então, e ao mesmo tempo, você estabelecer, existem, e acho que um dos graves problemas da Previdência são as aposentadorias, as altas aposentadorias. Acho que você tem que diagnosticar, ver onde está efetivamente o problema e atacar esses problemas. Então, essa discussão, nós estaremos fazendo ela a nível dos parlamentares estaduais, porque nós somos provocados praticamente todos os dias acerca de pontos que envolvem a reforma da Previdência. As discussões vêm para as Assembleias Legislativas porque o cidadão está muito mais próximo da Assembleia do que lá da Câmara e do Senado. Então, nós estaremos nos reunindo, tem uma proposta que nós vamos fechá-la, e aí nós vamos apresentar a proposta das Assembleias Legislativas para a Comissão da Reforma da Previdência. E espero que contemple todos esses itens que nós discutimos e para que a sociedade possa realmente absorver melhor. Eu aumentar 1 ano, 2 da minha contribuição, até aí eu acho que é justo, talvez, falta tantos anos. Dá para você, na regra de transição. Agora não você implantar uma coisa desse tamanho aí, todo mundo ter que cumprir e realmente criar um problema para o país e para os cidadãos como um todo. Bem, nós estamos conversando com o deputado estadual do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mock. Deputado, falando em problema, ICMS do gás, problema muito sério aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja disse, olha, se nós não resolvermos essa questão urgentemente, o estado pode sofrer quebra. E aí, como resolver essa situação agora? É possível? De que maneira os políticos sul-mato-grossenses estão discutindo esse assunto? Olha, nós já fizemos, foram além de reuniões isoladas, mas no conjunto já houveram 3 reuniões, né? Uma com o governo federal, com a Casa Civil, inclusive numa conversa pessoal do governador com o presidente da República, e na última sexta-feira a reunião com o presidente da Petrobras, que nos recebeu lá em São Paulo, com a presença do presidente da Somasul, representando todos os municípios, porque também sofre as consequências, porque tem 25%, né, do ICMS, com a presença minha na condição representando a Assembleia Legislativa, com a presença dos nossos 3 senadores, dos deputados federais, com o presidente da MS Gás, enfim, estivemos todos presentes lá. E lá foi feita uma proposta direta, objetiva ao presidente da Petrobras, né? Até porque ele é muito técnico e a princípio nós tínhamos até, olha, ele é muito técnico, se dá, se não dá, ele já fala logo, ótimo. Então, como ele absorveu bem a proposta que foi feita, o Estado não foi lá pedir favor, clemência, não, nós chegamos lá de forma muito clara, né? O governador mostrou a ele os contratos que a empresa de gás de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que elas têm com a Petrobras, nos contratos prevê cláusula específica que o gás que eles recebem é exclusivamente o gás boliviano.
Então, há também uma quebra de contrato no momento em que a Petrobras, ao invés do gás boliviano, coloca o gás comprimido para atender. E dizem, segundo as informações lá das empresas de gás de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é um gás de pior qualidade. Não é um gás natural, enfim. Mas essa é uma discussão a menor. Mas ele demonstrou, governador, que nós temos lá o contrato é claro, prevê que a Petrobras puxaria 30 milhões de metros cúbicos, tem uma cláusula chamada take or pay, pegar ou pagar. Essa cláusula obriga a Petrobras a pagar no mínimo 80% do volume previsto contratualmente, que é 24 milhões, ou pagar os 24 milhões. Ela paga e fica com o crédito desse gás, mas ela tem que pagar os 24 milhões. Ora, se paga os 24 milhões e vai ter que, num determinado momento, puxar esse gás, que pague pelo menos o ICMS sobre os 24 milhões para Mato Grosso do Sul, e no momento que for puxar, compense isso. O Estado já receber também sobre os 24 milhões. E uma das questões colocadas claramente, porque você não pode, é essa dificuldade, você tem um orçamento para executar e de uma hora para outra, sem qualquer notificação, comunicação, você se vê sem cerca de 70 milhões dos recursos mensais. O gás, vale dizer, até 2014, ele sempre representou entre 16, 17 a 20% da arrecadação do ICMS do Estado. E nós caímos em janeiro e fevereiro para algo em torno de 5%. 5 e pouco em janeiro, 4,8% em fevereiro, enfim. Mas eles já disseram, também nos tranquilizaram, que vai haver um aumento no bombeamento. Colocou de forma técnica clara que a decisão foi tomada por 3 grandes motivos. Um deles, ele disse, o problema realmente da recessão econômica, mas o segundo, o gás, ele aumentou o volume de petróleo puxado do pré-sal. Antes de chegar na camada de petróleo, você chega no gás. Então, com o gás que você chegou e você retirou, você tem 3 alternativas. Ou você reinjeta, ou você queima, ou você consome. Certo? Então, o fato de você deixar de utilizar o gás do pré-sal, ele também tem uma consequência. Você tem que diminuir o bombeamento do petróleo. Então, a Petrobras também tem as dificuldades. Então, ele solicitou, inclusive, a bancada federal que auxilie a Petrobras a convencer a Organização Nacional aí do Sistema Elétrico a colocar as termoelétricas na base da produção da energia elétrica, que hoje ela é basicamente a nossa energia elétrica hidrelétrica, das usinas hidrelétricas. Se colocar na base, justifica você está puxando mais gás e resolve o problema. Ele quer que as termoelétricas façam parte da base de produção de energia elétrica consumida no país. Que você também resolve um problema em relação aos lagos e tal, na questão da água, do fornecimento, da falta de água e tudo. Então, isso foi uma colocação do próprio presidente solicitando a bancada federal nossa que auxilie nesse convencimento para que as termoelétricas, porque aí... Mas aí a gente teria a questão da tarifa, né? Que quando utiliza termoelétrica... acaba sendo um pouco maior, entendeu? Então a conta não é fácil, é verdade, é uma engenharia que tem que ser feita. Mas foi uma discussão boa, ele recebeu bem, diz que não poderia dar aquela resposta na hora, porque ele não tinha, né, uma orientação técnica. Ele se comprometeu que até sexta-feira dessa semana ele iria pedir para a equipe técnica fazer um estudo disso e que até sexta-feira dessa semana ele daria uma resposta. Ou para dizer, tal dia nós vamos nos reunir, vamos apresentar o estudo que nós chegamos aqui, o que é que nós podemos fazer, ou também para dizer, não vai ter como a Petrobras fazer, o Estado, enfim. Até sexta-feira nós ficamos de ter uma posição dele. Jornalismo a gente chama de deadline. O deadline dele diz
textualmente para todos nós lá até sexta-feira. Então, a nossa expectativa é que, mesmo que ele não consiga implementar isso de imediato, mas sexta-feira ele diz, olha, estamos avançando no estudo, é possível realmente a gente chegar num denominador comum, nos aguarde aí mais 20 dias, mais 30 dias, nós estamos resolvendo isso. Então, eu acho que, espero que seja essa a resposta, todos que saímos de lá, e principalmente quem conhece há muito mais tempo o presidente da Petrobras, que ele está há tempo, desde a época do Fernando Henrique, tudo, Pedro Parente, diz que se ele fosse para dizer não, ele teria dito na hora. Então, se ele pediu, se ele vai fazer um estudo técnico, eles acreditam que há algo, não podemos ainda afirmar, mas que há algo para mudar. Agora, que precisa alterar e que, se não tiver esse dinheiro, a situação do Estado... Tá com uma espada na cabeça. A situação do Estado é muito difícil. Quer dizer que a proposta, deputado, do governador é a antecipação desse ICMS? Na verdade, não seria sem uma antecipação, Sérgio. Se ela tem a obrigatoriedade, se ela está pagando pelos 24 milhões, ela tem que pagar. Bombeia os 24. Bombeia os 24 e paga. Ou paga. Se ela tem que pagar a Bolívia, então paga o ICMS do Estado. Quando ela for bombear essa parte que não der, beleza, ela bombeou, mas ela continua pagando sobre os 24. Entendeu? Então, o que o Estado pediu, uma proposta clara, e acho que uma proposta altamente viável. E foi importante ainda, né, e eu acho que é essa o detalhe, porque embora seja a Petrobras o presidente, é uma questão técnica, é uma questão de decisão interna da empresa, mas a Petrobras é uma empresa, né, cujo capital maior é capital público, né? E a bancada foi muito clara, a bancada federal, e achei importante lá, capitaneada pelo senador Moca, pela senadora Simone, o Pedro Chaves, de dizer, olha, nós começamos também a ter dificuldade, sim, em viabilizar o Estado para poder estar junto aí, né, nas ações. Aí é uma questão de Estado, nós não estamos tratando mais de questões partidárias, é uma questão de viabilidade do Estado. Então, acho que isso é fundamental. A União tem que ter um olho política em relação a isso. O presidente da República tem que entender que não pode prejudicar por uma ação e uma decisão administrativa da empresa Petrobras todo um Estado. Tem todo um custo político disso. Deputado Júnior Mock, retornando à reforma administrativa, o governador Reinaldo Azambuja disse o seguinte, olha, eu preciso da ajuda também dos outros poderes com relação à economia. E o Sérgio Cruz falou da mini-reforma na Assembleia Legislativa. Com essa mini-reforma também se consegue aí uma economia, já que hoje o Brasil, né, se preocupa com relação a essa situação que vive? A nossa reforma, ela tem a previsão de uma redução da despesa da ordem aí de 25% com relação às funções comissionadas da Assembleia Legislativa. Nós esperamos, a nossa expectativa, que essa economia, depois de implementada, seja na ordem aí de cerca de R$300 mil mês. E essa semana aí, politicamente falando, com relação à Assembleia Legislativa, a projetos e as discussões? A semana passada, né, aquela questão envolvendo a CCJR acabou, né, houve a eleição do presidente, então nós aceleramos, nós votamos um número significativo de projetos que estavam emperrados, né, para receber os pareceres. Nessa semana nós temos a continuidade, a CCJ se reúne na terça, eu estou dizendo, nós temos essa questão da PEC, eu espero que tenha o parecer em primeiro, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que a gente vote em primeiro e a gente já crie a comissão especial para analisar a reforma constitucional e depois, ainda nessa semana, na quinta, né, a Assembleia, nós estaremos, eu disse anteriormente, em Brasília para discutir a questão da PEC 47, que trata justamente do empoderamento maior das Assembleias Legislativas, onde você tira temas que são de competências exclusivas da União e passa para competência concorrente, permitindo aos legislativos estaduais legislarem sobre determinadas matérias que hoje são exclusivamente de competência do Congresso Nacional, e isso dificulta, porque essas competências, na verdade, o Congresso Nacional, as coisas não andam, porque basicamente as medidas provisórias trancam pauta, projetos ficam 2, 3 anos, então tem que descentralizar isso. As assembleias, quando matérias de interesse em que você tem
tem que discutir, em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias você vota. Nós limpamos pauta. Chegamos normalmente ao final do ano sem ter pauta. Chegamos no final. Então é preciso que haja um empoderamento. Isso significa dar às Assembleias Legislativas uma competência mais ampliada para discutir e votar determinadas matérias, como legislação sobre o trânsito, processo penal, certo? Lei de execuções penais, processo penal, até pelas peculiaridades. Nós somos um país de dimensão continental e a realidade de São Paulo, do Rio, é diferente da nossa. Então nós temos que ter essa competência, assim como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em várias áreas. Os estados legislam em determinadas matérias, têm autonomia. Então nós queremos até para pena. Alguns estados têm, outros não. Então a ideia dessa PEC é justamente restituir competência. Nós teremos reunião com o presidente do Senado e da Câmara juntos, né, solicitando a agilização da tramitação. Já tem o parecer do senador Anastasia, favorável à PEC, já votou na comissão. Nós precisamos que ela seja colocada em pauta. E isso nós já estamos discutindo há 3 anos, só para você ter uma ideia. Não avança, né? É uma PEC de todas os parlamentos estaduais, porque há um dispositivo que, quando mais de 1/3 das assembleias propõem e votam a mesma lei, ela se transforma numa lei federal e ela tem tramitação normal lá no Congresso Nacional. Fizemos isso, colocamos, discutimos e nós precisamos agilizar essa aprovação. Esse é um dos assuntos, a reforma tributária é o outro, e o outro assunto é com o ministro das Comunicações, onde nós estaremos tratando especificamente das TVs Assembleias, né, o sinal aberto para TVs Assembleias, para que a gente possa chegar a todos os municípios e o cidadão poder acompanhar o trabalho das Assembleias Legislativas, uma forma de você dar mais transparência das ações dos parlamentares. Essa foi a conversa com o deputado estadual do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mock. Muito obrigado pelas informações aí, por esse bate-papo. Uma excelente semana. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a vocês novamente, Tribuna Livre. E quero aqui neste momento cumprimentar todos aqueles que estão sintonizados, ouvindo o nosso programa. E uma boa semana a todos nós e que Deus nos abençoe.